Meu nome é Valdemir Rodrigues de Souza, mais conhecido por Neno de Souza. Estou aqui para contar um pouco das minhas memórias. Então, eu tenho muito orgulho de ser filho de um fundador de Guia Lopes. É saudoso Aurélio Rodrigues de Souza, esse era o nome do meu pai. Meu pai, ele saiu da Bahia no ano de 1931 e veio aqui, chegou em Guia Lopes no ano de 1933, né? E meu pai, eu tenho muito orgulho dele porque ele foi fundador de Guia Lopes da Laguna. Ele veio a residir na antiga fazenda da Cava, né? E ele residiu por muito tempo lá, nessa antiga fazenda da Cava. E aí ele veio acompanhando os moradores, né, que naquele tempo era muito pouco. Aí ele veio para cá, para Guia Lopes, montou um bolicho, que nós falava naquele tempo, né? Ele montou um bolicho ali onde hoje é a loja do Zezinho. Ali era uma estrada essa estrada dava acesso para a cidade de Bela Vista. E meu pai montou esse bolicho ali, foi um dos primeiros bolichos dele. Ele teve outros comércios, né, na época. E ele montou esse bolicho, e aí ele ficou aqui em Guia Lopes, aí foi aumentando a população e até chegar num ponto em que a população de Guia Lopes cresceu bastante, né? E aí vieram outros comércios que foram chegando também para nossa querida Guia Lopes. E aí meu pai, ele teve aqui nesse solo, né, até o ano de 1972, quando ele veio a falecer. Então, quando eu já estava garotinho, já de 5 para 6 anos de idade, né, eu lembro muito bem, ficou na minha memória aonde nós moramos, né, onde parece que clareou o mundo para mim assim, porque eu tinha aproximadamente uns 5 para 6 anos. Eu me lembro da onde a gente morava, né? Que é em frente ali à casa da saudosa professora Neudes, né? No local onde eu nasci. Mas o mundo veio à tona mesmo para mim. Eu vim tomar conhecimento do que eu existia, né? Foi quando eu mais ou menos tinha uns 5, 6 anos de idade. E o que me marcou muito na minha infância foi uma passagem que eu tive mais ou menos quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Então o padre daquela época era o saudoso padre João Delfino, né? E um dia, para surpresa do meu pai e para minha surpresa também, né, eu fui convidado para mim participar da igreja. E eu fiquei muito emocionado, né? Porque imagina o padre, ele chegou lá em casa, naquela época o padre usava batina, e ele chegou todo elegante com aquela batina dele muito bonita, e eu fiquei muito encantado com ele. E ele me convidou para ser coroinha dele, né? E eu fiquei assim bastante feliz. Então foi uma passagem que realmente, quando eu olho para esse tempo assim, eu sinto bastante saudade, né? Porque aquele tempo eu tinha meu pai, eu tinha minha casa, até meus animais de estimação, nunca mais jamais eu esqueço, né? Do meu gatinho de estimação que eu tinha, do meu cachorro. Então essa época para mim me marcou muito, quando eu fui ser coroinha do padre João, do saudoso padre João, né? E eu tive uma alegria muito grande de participar da igreja. Daí comecei a ter contato com outros coroinhas que eram na época, né? Então ficou marcado para mim esse pedaço da minha infância na igreja Matriz de São José, que existe ainda hoje aqui em Guia Lopes, que é a paróquia São José. Continuando, eu me lembro que nesse tempo
além do comércio que meu pai tinha, e que nós chamávamos de bolicho, né? Então tinha outros comércios que também já estavam atendendo a população. Eu me lembro muito da casa. Eu já até me esqueci o nome, se não me falha a memória, era a Casa Barbosa, que é do Seu Cori, que era do Seu Cori, e era também um grande comerciante na época, né? E tinha também ali onde hoje é a Praça Central. Naquela época ainda eu cheguei a conhecer ainda o nosso coreto aqui da cidade. Esse coreto ele era redondo, sabe? Ele era redondo, com aquelas coberto de telhas antigas, mas muito bem estruturado, né? Porque foi feito, se não me falha a memória, pelo saudoso Bíscaro, que era ele era carpinteiro profissional e também pedreiro profissional. Então essa cobertura da época onde hoje é a praça, que se chamava coreto, né? Ela tinha 6 pilares de concreto, 6 pilares de alvenaria, mas todos os pilares feitos de tijolinho, que naquela época existia, né? E as nossas áreas de lazer que nós tínhamos aqui em Guialópolis, nessa época que eu me lembro, nós tínhamos cinema. Nós tínhamos cinema, era Cine Condor, se chamava o cinema, o nome era Cine Condor. E que mais tarde eu tive o prazer e a alegria de trabalhar no cinema, que eu tanto queria, né? Assistir os filmes de Tarzan, de Mazzaropi, aquelas coisas todas, e eu ficava muito encantado com tudo aquilo, porque era uma novidade para todos nós, né? O cine era lotado de gente, quando ia passar um filme do Mazzaropi, super lotava, né? E passado um tempo, o próprio dono do cinema me convidou para mim fazer uma propaganda na rua, para mim fazer uma propaganda volante, que na época nós não tínhamos essa tecnologia, lógico, que a gente tem hoje, né? O que era a nossa tecnologia? Era 2 cornetas, um toca-fita, né? Que era pra gente, que saía a música nas cornetas, e a propaganda não era gravada, porque não tinha nenhuma tecnologia para se fazer propaganda gravada. Então a propaganda era feito 3, 4 horas de propaganda feito ao vivo no microfone. Você tinha que ter goela para fazer propaganda, né? Porque e aí a gente percorria toda a cidade fazendo propaganda do cinema. Até inclusive esse meu amigo, que era o motorista, trabalha ainda na prefeitura hoje. O nome dele é Gedenor, e ele que era motorista. Então era uma alegria para nós quando vamos fazer propaganda, vai passar tal filme assim, aí chama o Neno lá para fazer a propaganda para nós, né? E aí eu comecei a ser parceiro do dono do cinema, que era o Benigno. Eu passei a ser parceiro dele, aí eu ganhava a entrada do cinema, né? Ganhava uns troquinhos que ele me pagava, e eu fazia a propaganda. E eu tomei tanto gosto pelo microfone, né? Que aí passou a passar um filme na minha cabeça. Daí eu comecei a lembrar lá do passado, quando a gente ouvia no rádio Edgar de Souza, Arlindo Betti, Oswaldo Betil, esses locutores. Começou a aflorar na minha cabeça assim, tipo uma paixão pelo microfone. Aí teve um tempo que eu, quando pararam com o cinema, que pararam as atividades do cinema, aí que aconteceu? Nesse tempo eu já estava mais ou menos aí com, se não me falha a memória, com uns 16, 17 anos, eu carregando esse sonho dentro de mim, né, que só eu sabia o quanto que aquele microfone ficou na minha cabeça, aquela paixão por aquele microfone, né? Eu assim, não ficou esquecido dentro de mim, mas eu fui trabalhar em outras atividades, né? Trabalhei em fazenda, aí voltava para a cidade, aí tinha um outro serviço numa fazenda, eu ia trabalhar na fazenda, ficava um tempo lá na fazenda. Daí, passado mais ou menos
um ano ou 2 anos mais ou menos, quando eu tinha uns 18 anos, eu vim para a cidade e pintou uma oportunidade de mim trabalhar no frigorífico de Guia Lopes, né, que está até hoje aí. Isso naquele tempo o frigorífico era assim bem, não tinha toda a estrutura, né, que hoje tem. Naquele tempo, só para você ter uma ideia, às vezes para se abater umas 200 cabeças de animal, às vezes nós levava o dia inteiro trabalhando, porque se abatia a metade desses animais na parte da manhã, e a parte da tarde nós tínhamos que voltar novamente, né, para efetuar todo o trabalho que era feito naquela época. E aí no frigorífico eu fiquei trabalhando por muitos anos. Eu trabalhei no frigorífico, se não me falha a memória, mais de 15 anos eu trabalhei nesse frigorífico, né, que hoje é o Brasil Global. Que na época era, se não me falha a memória, era Frindos quando eu entrei lá, né? Uma empresa chamada Frindos, e eu trabalhei aproximadamente uns 15 anos no frigorífico, mas a paixão pelo microfone ficou dentro de mim. Certo dia eu estava em casa ouvindo a FM aqui de Guia Lopes, a FM Cadwells, e eu estava ouvindo a rádio, e até então eu tinha feito uma música que somente eu sabia dessa música, né? Eu tinha gravado essa música no estúdio do Jorge, a música que traz por título Sabor da Paixão. Eu tinha gravado essa música e eu não tinha mostrado ela, ninguém tinha ouvido ela, só eu que ouvia, né, num sonzinho que eu tinha lá. Aí eu me apresentei lá pro Paulo Arruda e tal, e ele me conheceu, ficamos amigos. Aí eu mostrei minha música para ele. Ele ouviu a música, gostou da música, até ele brincou comigo, falou: não, essa música ficou muito bonita, essa música não foi você que fez. E aí eu fui lá, me apresentei, o Paulo Arruda gostou muito da minha música e tal, e aí ficamos amigos. E todo domingo eu ia na rádio cantar, todo domingo. Na rádio, só para você ter uma ideia, eu tive cantando na rádio mais ou menos uns 3 anos. E eu sempre esperando que chegasse a oportunidade para mim pedir para o patrão dar me deixar eu realizar meu sonho. Aí eu falei para ele, Paulo, é o seguinte, na realidade eu não queria cantar na rádio não, eu fui fazer minhas apresentações com a minha música lá, para você me conhecer, para a gente fazer amizade, né? Mas na realidade o que eu quero mesmo, o meu objetivo é que você me desse um espaço na rádio para mim apresentar um programa sertanejo. Aí ele falou: Neno, não é impossível você realizar teu sonho, né? Não é impossível. Eu vou te dar aí uns 15 dias mais ou menos. Aí deu tudo certo. Aí um belo dia ele chegou lá em casa e falou: Neno, você vai realizar seu sonho. Você vai fazer um programa sertanejo lá na rádio, e você já conhece o nosso sistema lá, e eu vou te dar esse programa de domingo, um programa moda raiz, música, de você tocar as músicas sertanejas lá. Eu vou te dar uma oportunidade de você fazer um programa do jeito que você quiser. Eu não vou impor nada para você, ele falou. E assim eu realizei meu sonho. Então aconteceu muita coisa. Então eu tive um período no ano de 1979. Em 1979 eu fui convidado para mim trabalhar ali na pracinha mesmo, trabalhar no serviço de alto-falante, que era o serviço de alto-falante PTGN, que a turma fala, né? Pessoal, PTGN e tal, mas era serviço de alto-falante Laguna. Esse serviço de alto-falante, ele era na praça. Só que o meio de comunicação que nós tínhamos naquela época, você vê, não tinha a rádio Laguna, não tinha a FM Cadwells ainda, não tinha a FM de Bonito, não tinha Serrana, não tinha nenhuma emissora aqui na nossa região. Isso foi no ano de 1979. Aí eu fui convidado para mim trabalhar lá na Praça Central, no serviço de alto-falante, onde eu trabalhei por 7 anos, né? E era o único meio de comunicação que nós tínhamos na época, né? Então esse período foi um período muito legal para mim, sabe? Onde ficou muita coisa, saudade, né? Daquele tempo que
e a gente trabalhava, você vê, hoje a tecnologia é muito diferente daquele tempo, porque no tempo do servidor de alto-falante, no ano de 1979, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos, o amplificador era um Delta 33, a toca-disco era dos long play, né? E os discos compacto, né? Daqueles discos que era pequenininho, né? O compacto e o LP que nós falávamos naquela época. Então, nós tínhamos duas toca-discos. O que a gente fazia? Por exemplo, o ouvinte pediu uma música, você estava tocando uma música em uma toca-disco e você já pegava a música que a pessoa pediu, já deixava com a agulha em cima do risquinho certinho daquela música que a pessoa, né, que você ia tocar na sequência. Então, quando terminava essa música aqui, você entrava no ar, falava as propagandas, tudo, né? As propagandas das lojas, das empresas de galope, e aí você já, eu quero atender fulano de tal que pediu essa tal música aí, né? E aí você já segurando com o dedo aqui, que era um play que nós falávamos, você dava um play, ele segurava, e aí era que você ia soltar a música, você só dava um toquezinho, a outra toca-disco começava a tocar, né? Aí você atendia aquela pessoa. Aí para atender a outra pessoa, né, de outras ligações, você tinha que fazer o mesmo processo na outra toca-disco do lado de cá. Então era muito interessante, era muito legal. Você vê que as cornetas era lá na Praça Central e muitas pessoas ouviam eu falando lá do outro lado do Rio Santo Antônio. Você vê que conforme o vento, as cornetas elas têm uma potência, né, impressionante. Você vê que da Praça Central até no Rio Santo Antônio, muito para lá da Ponte Nova, que foi feita agora há pouco tempo, dá aproximadamente uns 4, 5 quilômetros, e as pessoas me ouviam do outro lado, de lá do rio, né? Olha lá, o Neno já entrou no ar, lá já está falando até a hora, está tocando tal música, né? Então não era uma emissora de rádio que nós tínhamos na época, mas o pessoal ouvia de longe. Foi em 1979 que nós colocamos o servidor de alto-falante na Praça Central. Na realidade era só no período da manhã. Eu entrava no ar às 9 da manhã e parava às 11, terminava o programa, né? Aí eu voltava de novo à tarde, no período das 2 até as 3h30, né? E aí aí terminava o programa. Muitas das vezes nós éramos convidados pelo pároco da igreja para se fazer, por exemplo, um convite da missa que seria acontecer à noite, né? Então nós entrávamos no ar assim, tipo uns 15 minutos tocando músicas religiosas e convidando a comunidade, né, para assistir à missa. Então, mas isso não era todos os dias, né? Se não me falha a memória, era segunda, quinta e domingo que a gente fazia esses convites, né? Convidando a comunidade para assistir à missa na paróquia São José. A saudade que ficou dentro de mim assim, até eu fico emocionado quando eu falo sobre isso, porque a nossa casa o meu pai tinha uma casa que era de frente ao cinema, né? Então dali eu ouvia toda a movimentação lá do cinema. E nesse tempo que eu tinha minha casa, tinha meu pai, né, a minha família, ficou muito marcado para mim, que meu pai, ele tinha um ciúme de mim, sabe? Eu era o único filho, eu sou o único filho dele, né? E ele tinha um ciúme de mim. Então aquele amor de filho para pai, de pai para filho, fica uma coisa assim muito marcada dentro de mim, né? Porque eu tenho saudade dele até hoje. Então ficou muito marcado para minha casa onde nós morávamos, que é bem na esquina aqui na 15 de novembro, né? De frente para o cinema, que hoje já não existe mais. Então essa saudade ela vai perdurar enquanto eu viver, né? Isso aí ficou muito marcado em mim, porque a gente morava bem de frente ao cinema, e é onde meu pai vivia ali, tinha seu comércio, né? Um dos últimos comércios que ele teve, né? Então isso aí ficou muito marcado dentro do meu coração, da minha alma, né? Ficou essa saudade aí que só vai apagar o dia que foi embora daqui. Então meu pai sempre contava, porque meu pai naquela época era muito engraçado. O sistema que eu fui criado, antes da gente dormir,
antes da janta, tudo tinha uma cerimônia, né? Meu pai reunia a gente ali, a minha madrasta, a saudosa minha madrasta, que eu fui criado com ela, né? E aí reunia, era nós três, uma vez se tinha alguma visita, participava também da cerimônia, né? Era uma cerimônia, ele fazia assim, chamava a gente para rezar o Pai Nosso, né? E uma Ave Maria. Aí trazia a janta, a gente jantava, aí e não podia sair da mesa também, tinha que ficar ali, né? Aí ele começava a contar histórias da época que foi fundado Guialope, da construção da ponte, que meu pai, só para você ter uma ideia, ele foi fundador de Guialope, ele chegou aqui em 1933, então muitos acontecimentos que aconteceu aqui em Guialope, ele sabia de tudo, ele viu tudo, né? Então ele comentava para a gente, né, a respeito de como é que foi construída a ponte velha que nós falamos hoje, né? Ele contava essas histórias para a gente, do tempo que ele chegou lá da Bahia, nessa antiga fazenda da Cava, né? Então ele sempre tinha história para contar e nós tínhamos que ficar ali ouvindo a história dele, né? Então era muito interessante. Então, uma coisa que meu pai sempre contava para a gente da história de Guialópolis foi dessa construção dessa ponte, porque essa ponte ela foi muito bem construída, né? E meu pai, quando ele tinha esse boliche, eu vou voltando lá no passado, meu pai era muito amigo do pessoal ali, ele fez amizade, se não me falha a memória, até o pessoal acho que comprava alguma coisa do boliche lá para levar na construção dessa ponte. E meu pai estava direto lá, conversando com o pessoal, ele viu todo como é que foi o começo dessa ponte, né? E até o término dela, ele viu tudo. Então ele contava muitas histórias pra gente, essas coisas antigas aí do tempo da nossa Guialópolis, logo no início, né? Então são coisas aí que, tem muitas coisas também que ele contava que já dá um branco aqui, eu já não consigo lembrar mais, né? Mas ficou frisado muito esse negócio da ponte velha, que é uma obra, você vê que ela está aí até hoje, uma obra fantástica, né? Essa obra ela foi construída pelo exército, né? Pelos militares, então ficou uma obra fantástica. E meu pai acompanhou toda essa movimentação dessa construção dessa ponte. Então, e naquele tempo, já pensou? A tecnologia que foi construída, ela era um evento grandioso aqui na nossa região. Muita gente vinha da fazenda, do sítio, para ir lá ver o pessoal trabalhar, sabe? Ficavam por lá, até acampavam lá em volta para ver. Então era uma obra gigante, uma obra fantástica, né? E uma cidade que eu nunca saí daqui, recebi convite para as pessoas, muitas pessoas me convidaram para mim, às vezes arrumar emprego em outra cidade e tal, né? Não tem tal lugar, se assim tem muita gente, está trabalhando, tem opções de emprego, de repente você pode até arrumar um serviço numa rádio lá. Eu nunca quis isso aí, eu quis sempre ficar aqui, né? Então eu sou guialopense mesmo, sou lagunense, guialopense, né? Eu adoro meu berço aqui, a minha terra, meus amigos, tenho uma amizade aqui em Guialópolis fantástica, amizade com crianças, adolescentes, pessoas idosas, né? Eu sou muito fácil de fazer amizade com as pessoas, né? E eu sempre almejei o bem para minha cidade, né? Eu já trabalhei em várias administrações de vários prefeitos aqui em Guialópolis, e o sonho que eu tenho aqui para Guialópolis é que a nossa cidade que ela cresça, né? Que ela venha gerar emprego para a nossa população, né? Então tudo de bom eu quero que aconteça aqui em Guialópolis, né? E eu tô sempre aí olhando, aplaudindo cada pessoa que planta uma árvore, né? Eu não sou aquela pessoa de ficar muito assim com relação a críticas. Eu olho mais o que as pessoas estão fazendo pela nossa cidade, né? Então o meu desejo é uma cidade, uma Guialópolis com muito progresso, com muita saúde, muito emprego, para o nosso povo, para a nossa gente. E sempre que eu posso às vezes fazer alguma coisa hoje no meu emprego na rádio, com relação a ajudar as pessoas a fazer qualquer ação social, eu sou um grande parceiro para ajudar as pessoas nesse sentido, né? Por quê? Porque eu quero ver o bem da minha cidade, quero ver o bem do meu povo. O que eu posso fazer, eu sempre estou pronto para fazer. Encerrando
a minha prosa aqui, esse é meu jeito de falar, e eu gostaria que outras pessoas também, né, tivessem a oportunidade de contar a sua história, né? E, muitos acontecimentos históricos da nossa terra, da nossa gente, e para as gerações futuras, né, conhecer um pouco como é que fomos, né, como é que foi tudo o começo, né, do início do progresso de Guialópolis, como é que começou as primeiras casas, os primeiros comércios, né? Então eu gostaria de deixar registrado aqui isso, né, que as pessoas também valorizassem, né, tudo o que nós temos aqui na nossa cidade, né, desde do tempo de outrora, né. Eu gostaria de deixar aqui meu abraço para todos vocês aí. Foi um prazer contar um pouco da minha história para vocês. Então eu gostaria de deixar uma mensagem assim. Eu nem sei bem se essa mensagem é bíblica, né, mas ela diz que ande com os bons e serás um deles.